Convido a amada igreja a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Enquanto você encontra, anuncio que estamos iniciando uma nova série de mensagens e o tema desta série é Foi por Amor. O tema da série e o tema da mensagem de hoje, Foi por Amor. O Evangelho no capítulo de número 12, leio a partir do versículo 28 e peço que todos que têm a sua Bíblia acompanhem sua Bíblia, fazendo um confronto com o que você ouve e o que você lê. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único, e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34 e o último por agora. Diz assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Irmãos, amigos, senhoras e senhores, sempre que lemos a palavra, nós precisamos nos localizar no tempo, no espaço, o que estava acontecendo para que chegasse a esta pergunta, chegasse a esse momento. Assim como tudo na nossa vida tem um contexto, há um contexto que tudo isso aconteceu, há uma história que estava acontecendo e chegou a esse ponto. Tanto que o primeiro versículo que lemos hoje, ele inicia como que continuando. Ele diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, então significa que havia uma discussão. E uma discussão aqui, eu quero que todos entendam, por gentileza, que não é uma briga, um confronto, mas uma discussão temos um assunto, o que é que você pensa sobre isso, o que eu penso sobre isso, e vamos tentar chegar a uma conclusão. Essa é a discussão. Eles estavam discutindo. E este escriba que foi conversar com Jesus, ouviu algumas discussões, ouviu as respostas que Jesus deu, e isso lhe incentivou para que ele fizesse esta pergunta que hoje nós vimos. Qual pergunta mesmo? Qual é o principal de todos os mandamentos? Essa foi a pergunta. E para chegar a essa pergunta, este escriba ouviu uma discussão. Qual era a discussão? Vieram algumas pessoas ao lado de Jesus, ao redor de Jesus, e perguntaram a Jesus: é lícito ou é certo pagar tributo a César? Pagar imposto a César? É justo isso? É certo isso? E por que eles fizeram essa pergunta? A Bíblia nos relata de que eles queriam pegar Jesus em contradição.
que Jesus falasse uma coisa que contradissesse as Escrituras ou que contradissesse aquilo que ele estava ensinando, para dizer, está vendo? É mentiroso, é um charlatão, vamos prendê-lo. E nunca ninguém conseguiu, nem vai conseguir, pegar Jesus em contradição, porque ele é a própria sabedoria, a sabedoria que revelou-se a nós. Então perguntaram a Jesus, é certo pagar imposto a César? Jesus, com a sabedoria que se revela nele, disse, alguém tem uma moeda? Trouxeram para ele uma moeda e ele perguntou, de quem é esse rosto aqui nessa moeda? Todos disseram, do imperador, é de César. E a resposta de Jesus? Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus não contrariou os escritos, não contrariou o Império Romano, que fazia a cobrança de impostos. Eles queriam que Jesus entrasse em conflito direto contra os romanos para que prendessem Jesus. E Jesus, então, com sabedoria, explicou. Esse escriba que nós lemos hoje, ouviu essa resposta e ficou maravilhado. De repente chegaram outros escribas, fariseus, e perguntaram, Jesus, nós temos uma história para lhes contar e queremos saber a sua resposta. Houve uma mulher que casou, não deixou filhos, o marido morreu, e a lei dizia que ela deveria casar com seu irmão e dar filhos, e isso aconteceu com todos os irmãos, todos morreram. E a pergunta que eles fizeram é, de quem ela será mulher nos céus? Visto que ela teve alguns parceiros, alguns companheiros, ou casou-se com algumas pessoas. Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Aí Jesus disse, olha, vocês estão trabalhando debaixo ou num solo errado. Vocês estão trabalhando, estão querendo fazer perguntas sem conhecer as Escrituras. Por isso vocês erram. Uma pessoa que não conhece as Escrituras, ela erra. E Jesus disse, porque nos céus nem se casam e nem se darão em casamento. Se você soubesse disso, não teria feito essa pergunta. O escriba ficou impactado com essa resposta. Por isso, lemos aqui o versículo 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos. Agora, então, ele pergunta, e assim como um médico, um bom médico, para prescrever alguma medicação, ele deveria primeiro conhecer o histórico do paciente, saber para chegar ao ponto que o paciente está, o que aconteceu, se ele já tomava alguma medicação, como era, histórico familiar, para depois, quem sabe, prescrever alguma medicação. Jesus conhecia o coração daquele homem. E o coração daquele homem buscava por conhecimento. E a Bíblia nos fala de que o conhecimento da palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra liberta. E tem pessoas que buscam o conhecimento. É certo que nem todas as pessoas que buscam o saber, o conhecimento, o fazem de maneira sincera. Nem todas as pessoas que buscam o conhecimento fazem com intenção boa. Como, por exemplo, Judas. Judas aproximou-se de Jesus, quis conhecer Jesus, a conduta de Jesus, os hábitos de Jesus, a agenda de Jesus, aonde ele passava, os horários que ele ia, como se comportava. Para quê? Para que ele pudesse fazer
uma proposta para entregar Jesus e receber algum lucro financeiro. Ele queria conhecimento? Queria, com o propósito errado. Existem pessoas que buscam conhecer a outras para destruí-la, e não para conhecer porque uma pessoa interessante, uma pessoa... Não, procuram com fins errados. Mas há o conhecimento saudável. E aqui esse escriba fez uma pergunta para Jesus. Qual é o principal dos mandamentos? Eu quero saber. E essa pergunta que ele fez é porque, sabendo o principal dos mandamentos, eu sei o que eu devo dar mais atenção para que eu possa, pensava talvez esse escriba, né? Possa ter a salvação. Porque um judeu pensa que a salvação é obtida por suas obras e não pela obra de Jesus, por suas próprias obras. Então, quantos mandamentos Deus deixou para o seu povo mesmo? 10. Mas o judeu, ele estabeleceu ali os preceitos, 613. 613 são os mandamentos, os princípios, as leis que eles observam. Como, por exemplo, que tem um dia da semana que não se deve trabalhar. Bom, então tá bom. Tem um dia da semana que não se deve trabalhar, mas será que lavar roupa é trabalho? Então não vou trabalhar. Tá. Será que fazer uma caminhada daqui até o supermercado para comprar alguma coisa é trabalho? Não, isso não é trabalho, desde que o supermercado não passe de 1 quilômetro da tua casa, então não é. Agora, se passar 1,5 quilômetro, aí já é trabalho. Então, eles começavam a criar suas leis de acordo com os mandamentos, os princípios da palavra, e começavam a criar. E eles queriam saber, deixa eu aprender um pouco mais. Qual é o principal dos mandamentos? Que eu preciso dar atenção maior para isso, para ter a salvação. Então, eles queriam saber sobre o conhecimento. Tem na Bíblia um exemplo de um homem que buscou conhecimento. O conhecimento, o conhecer ao Senhor, só faz sentido se tivermos um propósito maior. Como assim? Você sabe que existem pessoas que estudam a Bíblia, mas não com o propósito de se aproximar de Deus, mas com o propósito de contradizer argumentos de cristãos ou de pessoas. Olha, na própria Escritura diz isso. Ideologias políticas de hoje usam textos isolados da Bíblia, dizendo, olha, a Bíblia fala isso. Como assim? Então, existem conhecimentos para o mal. Mas houve um homem na Bíblia chamado Salomão, filho do rei Davi, que ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, e quando ele se viu naquela posição, ele disse, eu preciso de sabedoria. Para quê? Para que todas as pessoas me vejam como um sábio e me louvem? Não. Eu preciso para bem governar este povo. Deus, dá-me um coração sábio. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 14. Ele pedindo, em oração, pedindo ao Senhor sabedoria. E a resposta está ali também. Quem já conhece esta história, sabe qual foi a resposta de Deus. Deus respondeu a Salomão dizendo, olha, você não me pediu a morte dos teus inimigos, você não me pediu saúde, não me pediu dinheiro, não pediu vida longa, não pediu nada disso, mas você me pediu sabedoria. Portanto, eu vou te dar sabedoria mais do que todas as pessoas. Você será um homem sábio, mas eu também vou te dar paz no teu reinado, eu vou te dar que você possa governar sem que os teus inimigos venham te destruir, vou te dar saúde. E aí foi, por quê? Porque ele pediu e pediu a coisa certa. Então, o conhecimento que faz sentido é aquele que me aproxima mais de Deus
e me aproxima mais da missão que Deus tem para mim. Então não basta conhecer a palavra, mas o que é que eu faço com esse conhecimento? Me preocupa, como pastor, me preocupa ao ver a igreja, os irmãos, os amigos, pessoas que ouvem a palavra e que a sua vida continua como outrora, como era antes de ouvir a palavra. Não dá, irmãos. A palavra do Senhor, ela vem para transformar a nossa vida. Ela não vem para remendar a nossa vida, ela não vem para melhorar a nossa vida, mas para transformar. A melhora é só aquela, dar uma maquiada, dar uma melhoradinha. Não, não. O Senhor veio para transformar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. Se não for assim, irmãos, questione-se. Porque a palavra do Senhor é perfeita, cada vez que a palavra do Senhor é lançada, ela não volta vazia, ela não volta sem cumprir o propósito. Antes, quando ela é lançada, ela alcança os corações das vidas e transforma. Sua vida está sendo transformada? Se está, glória a Deus! Porque esse é o poder do Evangelho, é o poder do Senhor, através da sua palavra, agindo em nós e através de nós. Conhecimento que faz sentido. Conhecer e fazendo sentido. Agora, quero reler com os irmãos versículos de 29 até 31. Então, ele perguntou qual era o maior mandamento. Versículo 29. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então aqui nós vemos nesse momento da mensagem que o conhecimento do Senhor, conhecer ao Senhor, nos conecta com Deus. Cada vez que eu conheço mais ao Senhor, mais próximo eu estou dele. O conhecimento do Senhor me conecta com os meus irmãos, porque nós não somos chamados para vivermos isolados, mas para vivermos em comunhão, em família, entre irmãos, não é? Então, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, me conecta com Deus, me conecta com os meus irmãos e me conecta interiormente. Eu consigo estar conectado. Então, aqui, esse texto nos fala dessa verdadeira conexão que acontece, nos ligando ao Senhor, nos ligando aos nossos irmãos e nos mexendo com o nosso interior também. Novamente, eu lhe faço essa pergunta. O conhecimento do Senhor tem mexido contigo a esse ponto de te conectar mais com Deus? E estando conectado com Deus, você está mais próximo dos seus irmãos? Espero que sim, porque a palavra do Senhor nos fala exatamente sobre isso. A palavra do Senhor nos diz que quando nós... Olha só, 1 João, finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4. Perto de Apocalipse, bem lá no finalzinho da Bíblia, temos a carta de 1 João, capítulo de número 4. Versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento,
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Não é um pedido, não é uma sugestão, mas é uma ordem. Nós amamos porque primeiro Ele nos amou. E ninguém pode dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo odeia o seu irmão. É incompatível. Porque o amor ao Senhor mexe de tal forma com a nossa vida que faz com que sejamos pessoas mais amáveis, pessoas mais acessíveis. Então, amada igreja, meus irmãos, desta forma que o Senhor respondeu a este escriba. Esse homem, doutor da lei, escriba, fazia parte de um grupo de pessoas que odiavam a Jesus, que tinham inveja de Jesus. E você sabe que a inveja, ela é danosa, um dos piores sentimentos ou postura que uma pessoa pode ter é essa postura de inveja. Porque uma pessoa que sente inveja de outro, não necessariamente ela quer ter o que o outro tem, mas ela não quer que o outro tenha o que ela tem. Como que essa pessoa tem isso? Como ela é tão querida, tão carismática, tão amável? Como que as pessoas amam tanto? Eu odeio isso. Você é uma pessoa invejosa. Os escribas invejavam Jesus. Por quê? Porque aonde Jesus ia, uma multidão ia com ele. Quando os romanos pediram para que os soldados fossem aonde Jesus estava para prendê-lo, os soldados chegaram, ouviram a mensagem e voltaram. Os romanos perguntaram: cadê Jesus? Nós ouvimos ele falar. Ele falou de um jeito que... não acredito que vocês também se deixaram levar pelo discurso desse homem. Então isso causava inveja. E Jesus, então, dizendo para esse homem que lhe perguntou o principal dos mandamentos, ele disse: você quer saber? O principal é: ame a Deus. Mas não ame de maneira mais ou menos, meia boca. Mas ame de maneira intensa. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu ser. Você sabe qual é a definição de amor na Bíblia? A Bíblia fala que o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. E ainda o apóstolo Paulo disse: ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para que fosse entregue como oferta, se eu não tiver amor, de nada valerá. Serão esforços inúteis. Então é preciso que haja amor. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Eu preciso fazer isso, dar atenção ao principal dos mandamentos, porque eu quero a salvação. E ele disse: você quer saber? Ame ao Senhor de todo o teu coração. Faça conexão com Deus. Estando conectado com Deus, você estará conectado com os seus irmãos e conectado consigo mesmo. Haverá essa harmonia espiritual e corpo, haverá harmonia com o Senhor, com os seus semelhantes, e interiormente você terá essa paz, esse sossego que só Deus pode nos dar, né, e dar para os seus filhos, os cristãos. E deu então essa resposta a ele. Mas existe o amor autêntico, verdadeiro, e existe o falso amor que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, eu já lhes falei de Judas. Judas chegou até Jesus quando ele estava para ser preso,
e deu um beijo no rosto de Jesus. Rabi, e lhe beijou no rosto. Judas quis demonstrar amor quando Jesus estava recebendo uma oferta de uma mulher. Uma mulher pega um vaso de perfume caríssimo, quebra aquele vaso e derrama todo o perfume sobre Jesus. Judas quis mostrar amor, disse assim: os pobres estão precisando. Olha que desperdício. Jogar todo esse perfume. Então ele queria demonstrar amor, mas as suas falas demonstravam o contrário. Então o amor, ele não pode, ele pode até ser tentado imitar, mas não, ele se revela. Uma pessoa pode até dizer que ama, mas as suas atitudes dirão se de fato ama ou não. Né? Quem ama se importa, quem ama tem atitudes diferentes. A Bíblia nos mostra também um outro exemplo na Bíblia de um homem chamado Absalão, filho do rei Davi. Absalão quis mostrar amor ao povo, o povo judeu. E como que ele fazia? Ele estava sempre na porta do templo, as pessoas chegavam, eles diziam: o que te traz hoje aqui? Olha, eu preciso de uma resposta do rei nessa situação, eu preciso que o rei me auxilie. Absalão dizia: olha, a tua causa é nobre, o que você procura, de fato, é muito importante, mas o rei não tem tempo para você. Volta para casa. Se eu fosse rei, eu te ajudaria, mas o rei não pode. E ele ficou fazendo isso, ganhando o coração das pessoas. As pessoas olhavam para ele: filho do rei, que homem mais amoroso. Mentira. Quem conhece a história de Absalão sabe qual foi o fim dele e o que ele tentou fazer, tentando destruir seu próprio pai. Mas a sua linguagem aparente era uma linguagem de amor. Então, cuidado, porque o amor bíblico cristão, ele tem frutos. E o amor carnal, humano, só tem obras, e as suas obras revelam. Dalila é um outro exemplo na Bíblia, que ela se aproxima de Sansão dizendo que o amava e dizendo: qual é o segredo da sua força? Eu quero esse conhecimento, eu quero conhecer, me dá uma prova de que você me ama, Sansão. Me diz aí qual é o segredo. Ela queria conhecimento para o bem de Sansão? Não, para destruí-lo. Mas a sua linguagem era de amor. Dizia que amava. Também digo, quem conhece a história sabe qual foi a postura dela. Herodes, quando viu que sábios vieram do Oriente para visitar um menino que tinha nascido, e que tinha nascido como rei, o rei dos judeus, Herodes disse: eu também quero adorar esse menino. Vão lá, descubram aonde ele está e me contem. Uma linguagem de amor. Mas Herodes queria adorar Jesus? Não. Queria destruir Jesus. Então, cuidado, meus irmãos, porque existe o amor bíblico e existem pessoas que falam sobre o amor sem de fato amar. Falam sobre o amor, mas as suas atitudes revelam outras características. Então, aqui nós lemos Jesus dizendo: quer saber o verdadeiro mandamento, o principal mandamento? Ame a Deus, ame ao seu próximo, assim como você ama a você mesmo. Olha aí a resposta. Muito bem. Agora vamos reler os versículos 32 e o versículo do número 33. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E quem amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao seu próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui o escriba revelou, ou tentou revelar ali naquele momento, um conhecimento.
só que o conhecimento humano. Você sabe, irmãos, que existe o conhecimento humano e o conhecimento bíblico divino. A ciência tem se multiplicado de tal forma que nós ficamos surpresos, gratos, né, pela medicina, por exemplo. Quem conhece ou esteve ou trabalha na área de saúde sabe como eram os procedimentos há pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, e como são os procedimentos hoje. Né? Já contei para os irmãos de como era, por exemplo, aqui na nossa cidade. Alguém aqui que é de Erval, Joçaba, Luzerna, lembra de que existia aqui em Erval do Oeste um hospital chamado Hospital do Panhacelli? Alguém? 1, 2, 3, 4. Tinha um hospital. 5. Estão denunciando que já passaram dos 18, né? Um pouquinho. Passamos um pouquinho dos 18. Hospital do Panhacelli. E tinha um médico que trabalhava ali, entre tantos, porque era prática, que sabe como era a anestesia que eles davam para o paciente? Pegavam o paciente, faziam cheirar éter, e o paciente desmaiava, e desmaiado eles faziam o procedimento cirúrgico. Graças a Deus que hoje temos anestesia, né, a peridural, tem a raquidiana, tem a anestesia geral, tem a anestesia local, e aí tudo assim meio que controlado para tentar fazer os procedimentos, mas isso não é uma realidade de muito tempo. Existe, mas há pouco tempo atrás, na nossa região, talvez em centros maiores, já tivessem outros métodos, mas aqui, há pouco tempo atrás, uns 40 e tantos anos atrás, aí, os métodos eram outros. Como? Laís? Raiz, desculpa, não tinha entendido. Um método mais raiz, né? E tinha mesmo. Então tinha métodos aí que eram hoje considerados aí, sei lá, estranhos, não seriam mais aceitos, né? Mas que há pouco tempo atrás o era. Então, existe uma evolução nesse conhecimento. Porém, agora eu vou tentar fazer um paralelo dessa história que eu lhes falei com esse escriba. Quando Jesus respondeu, a pergunta era qual mesmo? Qual o principal dos mandamentos? Jesus disse, quer saber? Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Ame o teu próximo como você ama você mesmo. Esse é o principal. O principal e o secundário é ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí, qual deveria ter sido a resposta do escriba? Poxa vida, se esse é o principal mandamento, e a pergunta, na verdade, estava escondido ali, nessa pergunta, era o mandamento para ser salvo, para salvação. Se você, que está me ouvindo nessa noite, querida igreja que se reúne aqui na Pibo, nesse momento, se dependesse do teu amor ao Senhor para você ser salvo, olha, a Bíblia diz, ame ao Senhor com todo o teu ser, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Não precisa responder, mas eu gostaria que você perguntasse, se dependesse disso, você estaria salvo? Ou você diria, meu Deus, eu não tenho amado ao Senhor com toda a minha força. Porque se eu amasse o Senhor com toda a minha força, como disse a irmã aqui na abertura do culto, não teríamos pessoas que são pessoas queridas, amadas por Deus, amadas por nós, que sem qualquer motivo não congregam, não estão lendo a Bíblia, não oram, não são fiéis ao Senhor. Mas aí, ame ao Senhor com todo o teu ser. Sim, Senhor, eu te amo. A postura que esse homem deveria ter tido é nesse momento, Senhor, misericórdia, se precisa de te amar nessa intensidade, eu ainda não te amo assim. Eu não amo a Deus dessa forma. Mas qual foi a postura dele? Olha o que ele respondeu, ou relemos aqui o que ele respondeu no versículo 32. Muito bem,
mestre, e com verdade dissesse que ele é o único e não há outro. Você sabe, irmãos, que tem pessoas que se convertem num dia, na semana, no mês, e já acham que podem discutir com irmãos mais velhos na fé, podem discutir com líderes, com pastores, sendo que lê uma meia dúzia de versículos ou uma meia dúzia de capítulos, e já se acham a esse ponto. Eu não sei qual é a sua postura, mas eu sempre que estou com outras pessoas, sempre que eu estou com colegas, pastores, a minha postura é: eu quero aprender. Aí a pessoa fala: sério? Como assim? Como que você entende isso? Eu quero aprender. Postura de alguém que sabe que quanto mais, irmãos, isso eu falo de mim, quanto mais eu penso que conheci a palavra, mais eu entendo. Não entendi nada. Ainda estou distante do que de fato o Senhor é e daquilo que Ele gostaria, o que Ele quer revelar a mim. Eu ainda não estou tão longe. Mas tem pessoas que estão tão longe e se julgam tão perto, que tem uma postura arrogante, um conhecimento estranho. A medicina, por mais que tenha um conhecimento que vai mudando, e hoje nós vemos cirurgias que num tempo atrás eram preciso abrir todo o abdômen da pessoa para poder fazer o que eles chamavam de laparotomia exploradora. Vamos abrir para ver o que tem aí. E hoje faz lá um ultrassom, faz uma tomografia, faz um outro exame e diz: olha, nós sabemos que está com problema nesse local aqui, nós podemos fazer uma cirurgia por vídeo, vamos fazer só 3 furinhos, aqui, ali, lá, e já vamos resolver, a pessoa sai. Né? Então você olha como avançou. Que bênção, né? Só que isso diante do Senhor é nada. Sabe por quê? Porque aquilo que a medicina hoje entende como bom, amanhã pode mudar. Eu não sei quantos dos senhores que estão aqui que ouviram um tempo atrás: olha, não coma ovos. Ovos faz mal para a saúde. Olha, os ovos, eles contêm isso, aquilo outro, então não coma. Daqui a pouquinho vem a medicina e diz: olha, comer ovos faz bem. Proteína, olha, vai lá, come mesmo. Olha, não pode consumir esse tipo de alimento, que isso aqui faz mal. Daqui a pouquinho a medicina diz: não, esse alimento é bom. Essa gordura aqui é uma gordura boa, saudável. Você precisa, não pode cortar. Então, assim como ela evolui, tem coisas que elas evoluem tanto que elas acabam voltando para o raiz. Dizendo: não, na verdade, aquilo lá no início é que estava certo. E nós viajamos tanto, mas era o chazinho caseiro lá que a avó fazia, era bem melhor do que muitas coisas aí que hoje em dia se dizem. Então, quando olhamos para a medicina, vemos que evoluiu, graças a Deus, em tantas áreas, mas também vemos que a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ela não muda. Por quê? Porque ela é perfeita. Ela é atemporal. Ela não depende do tempo. Dizer: olha, hoje o estudo, nós chegamos à conclusão de que... Não, a palavra continua sendo a mesma. Desde a eternidade, por toda a eternidade. A palavra do Senhor nos diz, olha, Mateus 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, falam que existem pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que vão buscando conhecer, e aquele conhecimento humano, lógico, racional, lhes afasta cada vez mais da presença do Senhor. Pessoas cujo conhecimento lhes tornam pessoas arrogantes. Já lhes contei também há poucos domingos de alguém aqui do nosso meio que foi em uma consulta e cujo médico receitou uma medicação e a irmã que congrega conosco disse assim:
Ai, doutor, que bênção, graças a Deus por esse remédio, vamos tentar fazer esse tratamento então. Ele disse, não, esse remédio que nem Deus conhece, esse é um remédio muito novo, não tem nada com... É uma arrogância, é uma prepotência, é uma postura que vai fatalmente levar essa pessoa a um conflito interno, e espero que isso aconteça logo e ele venha se rever seus conceitos, valores, e ver que o seu conhecimento perante o Senhor é nada, porque nosso conhecimento é tão limitado, o conhecimento humano, por mais que venha a crescer, venha a se desenvolver, ainda é nada na presença do Senhor. E esse mestre da lei estava diante de Jesus, ao invés de dizer, Senhor, as suas palavras realmente são sábias, são perfeitas, e eu não tenho como te amar, ou amar ao Senhor de todo entendimento, nem ao próximo, eu tenho dificuldade. Ele poderia ter feito isso, mas não, ele teve uma postura arrogante. Muito bem, Jesus, vejo que o Senhor não é dos piores, não. Sua resposta até que foi boa, né? Porque Deus é o único, devemos amá-lo. Que bom que Deus é Deus e não eu, né? Porque senão, cara, quanta abobrinha você está falando, cara. Reveja os teus conceitos, reveja teus valores, porque você está ancorado, você está baseando a tua vida num terreno, num solo arenoso, algo que não te sustenta. Mas não foi o que Jesus respondeu, graças a Deus, né? Eu quero, antes de passar para o último ponto da mensagem, ler com os irmãos o que diz em 1 Coríntios 1, 25 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 25 até o 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O conhecimento do homem perante Deus é nada. Por mais sábio que uma pessoa possa ser, hoje tem a inteligência artificial que se fazem algumas perguntas, ela traz respostas. Por mais que avance essa tecnologia diante do Senhor, é nada. Nada. Precisamos nos curvar diante do Senhor. Então, qual a pergunta? Qual é o principal mandamento? Ame o Senhor. Ame ao Senhor. E quem ama ao Senhor amará também o seu próximo. E fará isso assim como ama a si mesmo, né? E encerro esse momento porque vamos partilhar da ceia. Aliás, a ceia que participamos é loucura para o mundo. Sabe por quê? Porque a ceia nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. E qual era o sacrifício? Jesus, Filho de Deus, Filho do Rei, entregou-se a si mesmo. Que loucura! Se eu sou filho de Deus, filho do Rei, eu não vou permitir que ninguém me faça mal. Não. Ele fez isso entregando-se a si mesmo. Como? Por quê? Por amor. Foi por amor. Esse é o tema da mensagem. Foi por amor. Então, se a Bíblia nos fala de amor, nos diz que Deus é amor, então tudo foi feito por amor, por este
por essa postura, por essa atitude. Quem ama tem atitude, e não apenas palavras. Porque palavras podem ser repetidas, até um papagaio, se bem ensinado, vai dizer, eu te amo, ou qualquer outra palavra que lhe seja ensinada. Mas não necessariamente aquilo está representando a postura, só está reproduzindo. Então, o amor, ele tem atitudes. Jesus disse que amava, amou, entregando-se a si mesmo. Para o mundo isso é uma loucura. As pessoas, por exemplo, você vê o presidente da maior potência bélica do mundo, dos Estados Unidos, ele é cercado, o carro dele é blindado, as pessoas à sua volta, as seguranças estão todos assim atentos para que nada aconteça. Jesus não. Ao invés de proteger-se, ele disse, não, eu me entrego. Por quê? Por amor. Por amor. Entregou-se para nos resgatar. Então, esse homem sábio disse, muito bem, Jesus, o Senhor respondeu bem de novo, não é? E Jesus, ouvindo aquilo, poderia dizer, rapaz, são só palavras que você está falando, teu coração, eu sei qual era a tua intenção. Mas Jesus não, olha o que ele disse. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, com sabedoria, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então o que Jesus falou para aquele homem? Não estás longe do reino de Deus. Estar perto do reino de Deus não significa estar dentro do reino de Deus. Tem muitas pessoas perto, tem muitas pessoas que aproximam-se. Aliás, quando Jesus ia, a multidão também ia. Por quê? Porque queriam um milagre. Jesus multiplicou pães e peixes e as pessoas iam porque queriam participar da multiplicação dos pães, queriam um milagre. Estar perto não significa fazer parte do reino de Deus. E Jesus olha para aquele homem, já que você é tão sábio, muito bem, você respondeu com sabedoria, você não está longe do reino de Deus. Ou seja, você não está no reino, está ali na beira, está ali. Talvez ele olhou e disse, obrigado, Jesus. Olha, que elogio. Não, eu estou te dizendo que você está fora, cara. Você não está longe, mas também não está dentro. E aí, então, Jesus mostra dessa forma que amava porque respondeu, porque deu atenção. E uma prova de amor se revela nessa maturidade da resposta de Jesus. O amor, ele se revela dessa forma. O amor, ele tem resultados. O que Jesus fez, ou tudo o que Jesus fez foi por amor. Então aqui nós vemos em 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor de Cristo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém. Aquilo que Jesus fez foi por amor, vamos participar da ceia, é por amor, e Jesus ensinou, ou falou para aquele escriba, e para nós. Quer saber o principal mandamento? Tudo se resume nisso. Os 10 mandamentos de Jesus, não terás outros deuses, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirá. Depois diz, não matarás, não roubarás, não furtarás, está dizendo, ame ao Senhor acima de todas as coisas. E quem ama ao Senhor vai amar o seu próximo, e quem ama o próximo não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar as coisas alheias, não é? Então o Senhor estava dizendo, toda a lei, toda a palavra se resume nisso. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Tudo o que Jesus fez foi por amor.